Olá para você ligado na TV Unesp, estamos começando o Bauru SA, que recebe as lideranças e convidados do setor produtivo. Em destaque nesta edição, as estratégias de vendas. Eu recebo o Relações Públicas Thiago Conser, que é também especialista em gestão de vendas e pós-graduado em gestão de comunicação e marketing pela USP. Ele é também vendedor e diretor comercial do IEV, Instituto de Especialização em Vendas. A partir de agora, no Bauru SA. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Bauru SA da TV Unesp. Obrigado a você, Tacho. Obrigado aos amigos de casa. Vamos falar de vendas, que é um assunto polêmico, mas muito rentável. Muito rentável, né? E além desse resumo do seu currículo que eu apresentei há pouco na abertura, você também tem estudos em comunicação pela Universidade de Salamanca e Academia Europeia de Negócios em Madrid, na Espanha, não é? Como surgiu, Thiago, esse forte interesse pelas vendas na sua vida? Tacho, eu tive vários trabalhos quando era um pouco mais jovem, né? A gente ainda fica um pouco perdido na idade, fazendo faculdade, buscando o que realmente a gente gostaria. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam com vendas e os pais desses amigos também. E o que eu percebi era sempre assim, o carro mais bacana que tinha desse pessoal era do pessoal que trabalhava com vendas. Eu falei, rapaz, esse negócio deve ser bom. Eu falei, trabalhar com vendas deve ser uma coisa interessante, né? Que dá dinheiro. E que parece ser interessante pelo fato de visitar, quem faz geralmente relações públicas é uma pessoa mais expansiva, gosta de falar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. E eu comecei a enveredar por esse caminho das partes das vendas e fui estudando juntamente, né? E eu fui vendo que vendas, além de algumas habilidades pessoais, ela é 100% ciência. E eu fui estudando e melhorando e tendo mais resultado e foi aparecendo mais pessoas interessadas nisso também, fui fazendo amizade e fui vendo o maravilhoso caminho das vendas e eu falei, é um caminho legal, mas que tem pouco ramo de educação. E justamente em cima disso, desculpe interromper, mas a pergunta que eu faria é justamente em cima disso. Muita gente se pergunta, o vendedor é um sujeito que nasce pronto, é um dom natural, né, de berço, de nascença da pessoa, ou, na verdade, uma pessoa que inicialmente não teria habilidade para vendas pode ser treinada e ser um ótimo vendedor? Joia, ótima pergunta. Bom, o pessoal de casa também deve ter essa dúvida e muita gente acredita em algo que eu vou falar a verdade, que às vezes pode chocar, né? Vendedor não nasce pronto. Isso é uma coisa que no Instituto, nas aulas que a gente ministra, né, na formação de vendedor, às vezes causa um pouco de tumulto na aula, tanto com o gestor quanto com o vendedor. Então, o vendedor ele não nasce pronto. Vendas é uma ciência, tá? E como toda boa ciência, se bem aplicada corretamente, ela funciona em qualquer pessoa. Aí você pode falar, Thiago, mas tem uma certa habilidade, você tem algumas habilidades que ajudam a potencializar o que você já conhece. Eu falo que onde que a habilidade faz a diferença, principalmente nas vendas, quando você tem duas pessoas preparadas no mesmo nível tecnicamente. Você tem duas pessoas, uma que tem um pouco mais de habilidade, que são as habilidades de comunicação, de raciocínio lógico, que a gente ensina muito no Instituto, né, de fazer perguntas corretas, né, ter bons argumentos. Se essa pessoa tem essa habilidade, ela vai se diferenciar se ela estiver no mesmo patamar de qualidade técnica de outra. Senão, a habilidade não vai servir para nada. Então, o vendedor não nasce pronto. O vendedor é completamente possível ser feito e eu sou um exemplo disso. É capacitado, não é? Exatamente. Agora, algumas técnicas, quando a gente ouve falar em vendas, apontam que hoje em dia, né, nos novos manuais, as novas tendências, vamos dizer assim, do mundo das vendas, o vendedor é a pessoa que não deve vender apenas produtos. Ele deve vender benefícios gerados por esses produtos. Sonhos, não no sentido do devaneio, no sentido de vender benefícios e não apenas produtos. Como que é esse raciocínio? Qual que é o grande segredo de um vendedor profissional? Estou falando de um especialista em vendas, tá? Porque ainda a grande maioria, infelizmente, são amadores de venda, não são profissionais de venda. Primeiro, pela escola de vendas, que tem, infelizmente, ainda muita gente pensa assim, e há pouquíssimo tempo só era assim, quando você tentava de tudo no trabalho e não dava certo, o cara falava, você não tenta ser vendedor, trabalhar com vendas. Sobrou ser vendedor. Exatamente, sobrou ser vendedor somente. Nós estamos falando a pessoa responsável por levar todo o dinheiro para dentro da empresa, tá? Esse cara não pode ser amador, esse cara tem que ser um especialista. Eu falo que esse cara tem que ser um doutor em vendas. E para isso tem que se estudar muito, né? Tem que se entender muito. A questão de entregar benefício, tá? Isso que você fala. Esse é o grande segredo
de um verdadeiro especialista em vendas. Quando você cura uma ferida que tem no seu cliente. Toda pessoa que quando vai comprar algo, seja produto ou serviço, ela tem uma dor. Toda. Seja de uma meia a uma turbina de avião, ou mesmo no médico, uma dor fisiológica, né? Ele vai curar uma dor. Ele tem um problema que ele tem que solucionar. A pessoa que consegue solucionar esse problema, sarar essa dor do seu cliente, é esse cara que vai ser um profissional. Por quê? Ele vai fazer uma venda que é fácil. Eu falo que o difícil é você fazer uma revenda, é vender de novo. Porque vender uma vez, qualquer um aqui, com um pouquinho de técnica, ele vende qualquer produto a você. É o que a gente chama de enganador. E muita gente confunde o vendedor com um enganador, com um cara que enrola. O benefício, que é o que a pessoa paga mais, principalmente quando o seu produto ele custa mais dinheiro, não é caro, ele custa mais dinheiro. Então, você tem que mostrar para ele os benefícios. Se ele não enxergar o benefício nisso, ele não vai pagar mais por um produto ou um serviço. E sempre vai achar que aquilo é caro, não é? Exatamente, porque vira commodity. Se o meu produto é igual ao seu, não tem benefício nenhum a mais, nós estamos falando do mesmo tipo de produto. Aí nós vamos entrar em commodity. E a única coisa que você negocia commodity é preço. Aí você vai cair na questão de desconto, que muito vendedor fica chorando. Ah, não dá para vender mais no mercado que eu preciso de desconto. Mentira. Essa é uma outra mentira que a gente tira do mercado. Grande parte do desconto está na cabeça do vendedor, não é da do cliente. Se ele talvez mantivesse o preço, o cliente compraria da mesma forma. Exatamente. Né? E aí você tem as técnicas que no Instituto a gente ensina muito, que muito vendedor, ele apresenta o preço do produto ou do serviço, Tarso, já dando brecha para o cliente pedir desconto. Às vezes o cliente nem quer, mas a fala dele sugere para dar desconto. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo clássico de, às vezes o vendedor que está assistindo já deve ter feito isso e não faz ainda hoje. A pessoa fala, olha, Tarso, isso aqui custa R$100, tá? Esse é o preço de tabela. Então, se esse é o preço de tabela, Tarso, existe um outro preço que não é o de tabela. Quer dizer que é uma margem de negociação, né? Exatamente. Ou, olha, o preço cheio é aí. Então, se tem o preço cheio, tem o preço vazio. Então, tem um outro preço que não é o preço cheio. Então, o vendedor dá uma margem para o cliente pedir desconto. Então, você tem metodologias e técnicas, como boa ciência, né, para você apresentar produtos, né, o preço do produto ou do serviço, para que não dê margem para o cara ficar pedindo desconto para você. Eu tenho uma outra questão muito interessante, mas eu vou guardar para o próximo bloco. Nós vamos para o intervalo agora e daqui a pouco já voltamos com o Thiago. Eu vou perguntar a ele vai responder daqui a pouco, como um cliente meu pode também passar a ser o meu vendedor de produtos. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru SA. Hoje eu estou aqui com o Thiago Conser, que é especialista em estratégias de vendas. Thiago, terminamos o bloco anterior falando sobre como o meu cliente, né, no caso se eu for um vendedor, como que o meu cliente também pode se tornar um vendedor para mim. O que há por trás desse raciocínio? É possível isso? De que forma? Aí a gente entra numa outra parte que dono de empresa, vendedor, não gosta muito, que ele acha que é dinheiro jogado fora. Atendimento ao cliente, que é o maior segredo que tem nas vendas. Por que eu falo? A parte mais rentável no processo de vendas é o atendimento, tá? Vou dar um exemplo. O cara vai lá, o dono da empresa, gasta R$1.000 com uma propaganda, certo? Faz parte da estratégia de marketing, ok. Vão 2 pessoas que viram essa propaganda, vão na empresa comprar. Cada pessoa custou R$500, certo? R$1.000 dividido por 2 é R$500. Esse cara foi lá e comprou. Passa uma semana, 2 semanas, ele leva uma outra pessoa ou ele volta para comprar. Qual que é o custo dessa pessoa agora? É 0. Ele já teve, esse custo já foi investido, esse valor já foi investido nesse cliente. Então, ele só vai voltar se ele for muito bem atendido. Esse cliente, ele vale muito. Então, atender bem o cliente, e não é só boa vontade, ainda que o brasileiro tenha essa questão da cordialidade, né? Sérgio Buarque de Holanda falava sobre que o maior legado do brasileiro é a sua cordialidade, e acredito nele, mas não pode ser só do coração, porque vendas e atendimento também é técnica. Nesse contexto, isso não basta. Não né? basta, só do coração não. É claro que o sorriso, a preocupação com o outro, de querer ajudar, ela vale muito, né? Mas ela não basta, porque existem várias técnicas que a pessoa tem que estudar. Então, para a pessoa vender para você, ou ela gosta muito de você, ou ela confia muito em você, para poder tirar o dinheiro do bolso dela e passar para você, ele tem que confiar. Senão ele não passa isso para frente, ele não leva outras pessoas. Então, o segredo é de atendimento ao cliente. Não basta só um sorriso. Existem inúmeras técnicas de atendimento ao cliente para que a pessoa volte na sua empresa e venda para você, para outras pessoas, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. E falando em vendas,
Os dois shoppings de Bauru já vivem o clima da principal data comercial do ano, o Natal. A nossa equipe passou pelos centros comerciais e dá um panorama da expectativa de empresários e consumidores. Veja na reportagem. Os sinais de que o Natal está próximo estão em todo lugar, principalmente no estacionamento. Nos dois shoppings da cidade, os lojistas já sentem aumento na circulação de clientes. Até o fim do ano, os corredores estarão sempre cheios. Muita gente pesquisando e algumas já garantindo os presentes. Esta loja já recebe mais clientes. A projeção é de um faturamento 15% maior do que no ano passado. E a gerente garante: cliente que antecipa a compra encontra uma lista de vantagens. Atendimento, produto fresquinho na loja, né? Então não vai estar naquela loucura. A equipe teve que ser reforçada. De 10, a loja passa a ter 17 vendedores até o fim do ano. É o primeiro emprego de Grace, que quer garantir a permanência para o ano que vem. Tem que mostrar bastante serviço, né? Mostrar interesse, mostrar que está interessada no serviço e também tem que ter contato com o povo. Muito bem, Thiago, vimos a reportagem, não é? Como que você enxerga a questão do destaque de um vendedor num ambiente como o Natal? Lojas lotadas, pessoas estressadas, muito corre-corre e muitas vezes o vendedor fica acuado, ele tem talento, tem o treinamento e não consegue externar isso aos seus clientes e atender bem. Em situações assim, o que fazer? Vamos lá. Final de ano é um cenário diferente de todo o resto do ano como vendedor. Você tem inúmeras técnicas, você tem uma metodologia de atendimento, onde nós começamos com planejamento de vendas, que é o primeiro passo. Depois você vai para a parte de prospecção. Pessoal de varejo, acredito que não existe prospecção em varejo. Existe sim. A minha pergunta para você que trabalha no varejo, no comércio, que é uma grande parte da cidade de Bauru, é: o que você faz com as pessoas que já compraram na sua loja? Essa é uma pergunta que eu faço muito. Cadê o telefone das pessoas? Cadê o nome das pessoas? Cadê o e-mail das pessoas? Isso vale ouro hoje. Então fazer uma prospecção, voltar, entrar em contato com essas pessoas, vale muito, então existe. Então você tem passos para você poder ter sucesso nas vendas. Na parte do final do ano, ele é um pouquinho mais específica porque você tem aquele volume de pessoas. Aí muitos vendedores falam: nossa, eu não consigo atender bem porque vai muita gente. É óbvio, você tem uma metodologia, mas nesse caso, quando existe uma quantidade muito grande de clientes, você tem que ser mais direto. Ah, Thiago, mas isso significa de eu não conversar, de eu não saber a informação? Não, você tem que diminuir isso nós ensinamos no curso, quais são as perguntas que você faz para o seu cliente, primeiro para levantar a necessidade. Nada que ele não precise você vai conseguir vender. Você pode até vender, mas você nunca mais vai conseguir revender. Ele vai se sentir enganado. Ele vai sentir que você realmente empurrou algo que ele não precisava, ele nunca mais volta para lá. Então, levantar a necessidade é indispensável e você tem que ter pelo menos, eu falo, você que está assistindo e é vendedor, tenha pelo menos 3 perguntas na ponta da língua para levantar necessidades do seu cliente. Então, cada um vai ter que levantar a sua, escrever a sua, porque tem os seus produtos específicos. Mas tenha na ponta da língua, escrito num papel, 3 principais perguntas para levantar a necessidade. Levantou a necessidade, apresenta o produto e o preço. E existem também, nós não vamos estender aqui porque são várias, nós temos pelo menos no livro, são 14 técnicas de fechamento de venda. Então, como são muitas pessoas, Tarso, você tem que dar atenção, você tem que levantar a necessidade dela para saber o que ela precisa, porque senão você pode vender menos para ela ou mais, você pode estar perdendo dinheiro nisso. Apresenta e encaminha para o fechamento da venda. Porque no final do ano as pessoas já entram na loja querendo comprar. Então não tem que você estender muito uma conversa. As próprias pessoas também já têm muitos compromissos, né? Exatamente, a pessoa não tem geralmente muito tempo. Claro que você tem o cliente, às vezes que a gente fala, né, que é o cliente carente. Às vezes o cliente entra lá, ele quer conversar, ele quer contar a história, mas são alguns. E essa pessoa, ela não pode tomar o tempo do vendedor nesse final de ano. Então ela tem que levantar, apresentar o produto, isso existe técnica, hein, Tarso? Senão você pode ser agressivo, você pode ser grosseiro. Existem técnicas e aí você encaminha para o fechamento. Porque se a pessoa foi na tua loja, ela já, final de ano, ela já sabe muito bem o que ela está querendo, ou muito próximo daquilo. Então, se você apresentou, só precisa fechar. Concretize a venda, né? Exatamente. Antes de encerrar o bloco, mais uma questão para você. É um desafio as relações humanas, né? Trabalho individual versus trabalho em equipe. Como equilibrar isso numa equipe de vendas? Vamos lá, você tem as metas de grupo, e aí eu vou entrar na parte de gestão, que é específica muito de cada empresa. Tem empresa que faz meta do grupo, tem gente que faz meta do grupo, mas também faz individual e premia o que mais vendeu, tem o mínimo e o máximo. Aí nós teremos que ter um outro bloco aqui para falar só sobre gestão de vendas, né? E dá para equilibrar muito bem isso. O vendedor ele tem que ter meta individual.
primeiro, ele tem que ter meta. A empresa tem que ter meta. Acredite, tá? Muitas empresas não têm metas pré-estabelecidas para vendedores. É impossível o vendedor alcançar algo que ele não sabe o que é. Então, primeiro, tem que ter meta. Segundo, quem vai decidir se é de grupo ou individual é o dono da empresa ou o gestor, porque depende da equipe dele. Às vezes a equipe dele funciona muito bem em grupo, então ele faz uma meta de grupo e a empresa sai ganhando. Mas na maioria deles, ter meta individual é um benefício que você dá para o seu vendedor. Você ajuda o seu vendedor a ter um rumo para as vendas. Em casos assim como o Thiago colocou, a meta não é uma coisa negativa, ela passa a ser um referencial, um norte, um ponto de partida para o bom desempenho do vendedor e, por consequência, do time e da empresa. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Bauru SA. Até já! Estamos de volta com o Bauru SA, terceiro bloco. Eu estou hoje aqui com o Thiago Concer, que é especialista em estratégias de vendas. Thiago, no mundo das vendas, as equipes elas dependem muito do chamado gestor da equipe ou da empresa, o gerente, o nome às vezes muda um pouquinho. Qual é a importância do papel do gestor sobre os resultados da equipe? Tá, essa é uma pergunta, porque geralmente a gente fala do vendedor, existe muita técnica de vendas e vai toda a culpa nas costas do vendedor. Claro, uma boa parte é. Agora eu vou falar uma informação também que geralmente dá bastante barulho nos treinamentos, principalmente nos workshops de gestão de vendas. 80%, para não errar, esse é um número baixo, 80% do resultado de uma empresa em vendas é culpa do gestor de vendas. Ou do supervisor, do gerente, do dono da empresa, 80% direto. 80% é um índice alto. Altíssimo, altíssimo. Eu falo que uma equipe fraca, ela dá resultados com um gestor forte. Mas uma equipe forte de vendas não aguenta um gestor ruim, não aguenta um gestor fraco, sem liderança, sem ferramentas. Não aguenta e não dá resultado. E isso acontece muito com o dono da empresa, que fica refém do vendedor. Isso é muito comum. O dono precisa, o gestor, o dono precisa do vendedor para vender. Ele não tem, porque nunca procurou, ou nunca teve oportunidade de fazer uma formação de vendedor, que realmente é difícil encontrar. Hoje o Bauru tem no Instituto de Especialização em Vendas, que é a formação só para gerente, uma formação só para vendedor consultivo, aquele cara de rua, o representante comercial, e um só para varejo, que é do comércio. Então, hoje o gestor ele tem essa opção. E ele acaba aceitando, virando refém do vendedor, porque ele não tem ferramentas para poder liderar. Agora, em algumas ocasiões aparecem ótimos negócios para a empresa, né, que vai proporcionar um faturamento muito expressivo, mas pode ocorrer de a empresa não ter naquele momento o produto para entregar ou no prazo que o cliente precisa. A empresa vende primeiro e depois corre atrás do material, do produto. Muitas vezes ocorre atrasos e frustração. Qual é a sua leitura de situações como essa? Se fosse na teoria, eu ia falar para você, não, jamais venda algo que você não tem. Isso na teoria. Mas eu acho que os cursos hoje fazem tanto sucesso, nós estamos com quase 250 alunos fazendo especialização em vendas, quer dizer, a primeira turma, né, saindo 250 especialistas de venda do Instituto de Vendas, e acho que é por isso, porque a gente fala a linguagem vendedor e fala a realidade. Correto, na teoria, realmente você não poderia vender algo que você não tem. Agora, é uma faca de dois gumes. Você pode fazer uma venda para a pessoa e aquela pessoa precisar de algo e você ter um caminho para aquilo. Aí nós vamos falar sobre gestão de estoque, nós temos que ter um bom tempo para falar. E o meu sócio, Vitor Vieira, conhece muito disso, né, sobre gestão de estoque, então nós teríamos que tratar sobre esse assunto. Nós teríamos que falar, por exemplo, sobre serviço. Serviço acontece muito isso. Eu faço uma venda para você e não tenho. Consultoria. Empresas de consultoria fazem muito isso. Eu faço um levantamento e vou contratar profissionais para ajudar na sua empresa. São casos, muitas vezes, sob demanda, não é? Exatamente. Depende da demanda existir para, então, você disparar uma cadeia de atendimento, não é? Exatamente. Isso é uma coisa que o empresário vai concordar comigo. O empresário ele sempre está colocando dinheiro na frente. O empresário organizado, que pensa em crescer, ele sempre está botando dinheiro na frente. Então, se ele vê uma demanda e a empresa dele tem estrutura, porque você não pode achar que a sua empresa vai ter uma demanda só por um achismo. Você tem que ter um histórico, você tem que entender do mercado. Então, isso é mais um pouco de ciência, certo? E você sempre investe. Então, eu tenho uma equipe aqui de vendas. Eu estou vendendo tanto. A minha projeção é que eu venda 20% a mais. Então, eu tenho que colocar primeiro um vendedor a mais, um financeiro a mais, sabendo dessa projeção. Então, o empresário está sempre colocando dinheiro na frente. Agora, ter o produto ou o serviço, não necessariamente, deixa bem claro, não necessariamente você tenha que ter sempre lá. Pode ser por uma demanda e em serviço quase nunca você tem, né? Você levanta, faz e traz esse produto depois. Agora, há também, né, no senso assim, da população em geral, que o bom vendedor é aquele que muitas vezes
sai de situações adversas e cria situações favoráveis à concretização de um negócio, à venda de um produto. Ou seja, que vende muitas vezes produtos de que as pessoas nem necessitam. Em Natal isso acaba ocorrendo porque o volume de vendas é estratosférico, não é? É capaz de reduzir estoques de meses e meses só no período de Natal. Como que você enxerga essa situação que às vezes até coloca sobre o vendedor uma visão um pouco pejorativa, negativa? Como que você vê situações assim? De enganar, né, tá? De empurrar algo que ele não precisa. Empurrou um produto desnecessário. Exatamente. É como eu disse, vender é muito fácil, gente. Não tem, acho que, nada mais fácil do que vender. Como eu já disse, o difícil é você revender, é vender de novo para a mesma pessoa. É vender sempre, não é? É vender sempre, é ter constância. Eu falo que não tem nada mais mortífero para um vendedor do que ele ser inconstante. E para a empresa, que você imagina, o vendedor vende bastante em janeiro. Aí o dono acha que ele vai vender em fevereiro, não vende nada. Então ele vai lá, enche o estoque com produto, achando que ele vai vender, não vende. Aí então, não, mas em março vende. Não vende também. Aí ele dá desconto para vender, aí o cara vende muito. Dá uma olhada o que faz isso com a empresa. Aí isso afeta em todos os setores dentro de uma empresa. Então, isso realmente ainda é um paradigma da questão do vendedor ter que empurrar algo através disso. As pessoas, é uma frase interessante, mas as pessoas, elas adoram comprar coisas, mas elas têm horror que pessoas vendam para ela. Esse é o sentido da compra, principalmente agora no final do ano. Então elas gostam de comprar, mas elas têm horror que alguém venda para ela. Você só vai conseguir ter um relacionamento, ser um vendedor profissional, um especialista em vendas, se você sarar aquela dor. Se eu tiver que fingir que você tem uma dor ou uma ferida para eu te curar, quando eu te der o remédio e você for passar na ferida, você vai ver que não existe a ferida. Rapaz, você vai ficar bravo, você vai ficar irritado, você vai falar mal dessa pessoa, nunca mais vai voltar. Então, a ideia de vendedor ter que empurrar algo, ou que não existe, ou que ela não precisa, é para vendedor amador. Antigamente, que não se tinha conhecimento, ciência, para quem não estuda, para quem não se recicla. Então, o fato de você saber o que a pessoa precisa, aí sim vai do vendedor. Você tem argumentos. O que muitas vezes acontece, tá, é que o cliente não sabe, ele sabe que ele precisa sarar uma dor, mas ele não sabe o que ele precisa. Então, vou dar um exemplo. Vai comprar um carro. A pessoa que comprar um carro, você tem um carro de 20 mil, você tem carro de 300, 400 mil. Qual é a dor dessa pessoa? Ela precisa de um carro ou ela precisa de status? Ela precisa só de um carro, ela precisa de um veículo para trazer e levar ela, ou ela precisa se colocar na sociedade? Então, entender essas necessidades que faz um vendedor excepcional. Senão, nós vamos voltar para a mesma parte do começo da conversa nossa. Commodity. E quando entra numa commodity, você só pode negociar preço. E numa guerra de preço, sabe qual que é a pior coisa, Tarso? Você ganhar. A pior coisa que acontece numa guerra de preço é você ganhar. Terceira, quarta vez que você ganha, você quebra a sua empresa. Muito bem. Eu conversei aqui com o Thiago Conser, que também é autor deste livro aqui, As Vendas Não Ocorrem Por Acaso. Essa frase eu deixei por fim justamente porque ela resume tudo um pouco que nós conversamos aqui no programa, né? Vendedor não nasce pronto, e há nesse livro aqui dicas, orientações, é um guia prático de autoria do Thiago, que é especialista em vendas. E deixo esse livro aqui com a TV Unesp. Thiago, muito obrigado pela sua visita, pelo belo presente também deste livro, e já fica o convite para voltar aqui outras vezes. Então, eu que agradeço, né, do seu convite, e tenho certeza que qualquer dúvida que, né, o nosso telespectador possa ter, entre em contato com vocês, faço questão, posso deixar aqui meu e-mail para caso tenha alguma dúvida. Fica o convite, nós vamos ter aí, temos no vídeo o e-mail do Thiago, e também ele tem vídeos no YouTube que dão dicas rápidas também, pílulas, para os vendedores se reciclarem, conseguirem mais informações. Então, novamente, Thiago, muito obrigado em nome da TV Unesp. Obrigado a você, Tarso. O Bauru SA termina agora, e nosso site há mais informações desta e de outras edições também. Acesse lá e veja quem já passou por aqui, nas entrevistas em vídeo, e acompanhe a programação da TV Unesp, sinal aberto, canal 46 digital, ou no 45 analógico, e pela NET, canal 18. Obrigado pela sua companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima!